E aí galera, beleza? Tiago Alves aqui, rapidinho, só meditando numa coisa. A expressão aceitar Jesus, por muitas vezes nós podemos entender ela de uma maneira errada, né? Porque na verdade nós sabemos que foi o Senhor que nos chamou para a graça. O Senhor Jesus nos chamou pela sua misericórdia para sermos enxertados nele e ligados a Deus novamente. Nós sabemos que nós não temos mérito algum na nossa salvação, que tudo depende única e exclusivamente da graça manifesta de Deus em cima da pessoa de Cristo. Mas quando nós usamos esse termo, aceitar Jesus, e vamos levar em consideração que a pessoa se arrepende de seu pecado, se arrepende de sua vida sem Deus, e a partir desse movimento de fé, de arrependimento, essa pessoa torna a ter uma vida de acordo com os preceitos bíblicos. Vamos chamar isso de aceitar Jesus. Mas o que eu tenho visto de problema por aí é que algumas instituições, e isso não é mérito apenas dos trabalhos organizados, né, das chamadas igrejas, mas alguns lugares, alguns evangelistas por aí têm a visão de ganhar almas, não é? Você sempre deve ter ouvido essa expressão, eu tenho que ganhar almas para Jesus. Mas o problema de ganhar almas para Jesus é que a alma ela precisa de acompanhamento. Não é meramente você pregar a palavra e diante daquilo Deus fazer a sua obra salvífica e trazer a pessoa ao arrependimento. A pessoa precisa ser acompanhada, né? Tanto aquele que ergue a mão em um culto, declarando a sua necessidade de Cristo, declarando que entendeu que Cristo é a única verdade absoluta, que o caminho para Deus é unicamente Cristo, não só naquele momento cultico, mas quando termina aquele momento cultico, tanto aquele que pregou como aquele que ouviu a pregação vão embora para suas casas, voltam para suas vidas, voltam para suas rotinas. E é claro que Deus ele faz a sua obra também no particular, mas é necessário que haja um acompanhamento dos novos convertidos, né? A pessoa levanta a mão, eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas e aí? Ele vai embora sem uma orientação, ele teve ali 2 horas e meia apenas de ministração, seja com palavra, louvor, orientações, mas aí ele vai para sua casa e volta para a sua vida normal. Essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa precisa ser ensinada, essa pessoa precisa ser ajudada, né? Porque o caminho da fé não é algo que acontece de uma hora para outra. É claro que cada um é responsável por si, mas aquele que ministra a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, ele tem a obrigação também de instruir. É claro que Deus ele separou pessoas para fazer determinadas tarefas, né? Não necessariamente aquele que é dito evangelista, aquele que prega ou aquele que ensina, não necessariamente ele tem uma aptidão, vamos dizer assim, para acompanhar a pessoa, para orientar diariamente em pequenas coisas, no dia a dia, não é? Mas existe sim a necessidade de pensarmos um pouco além do ato evangelístico. Tem que pensar também no acompanhamento, porque eu sinceramente já vi muitas pessoas convertidas que não têm ainda um crescimento, vamos dizer assim, na fé, porque faltou acompanhamento, faltou orientação, faltou discernimento, né? Às vezes a pessoa está ali no leitinho espiritual já há muitos anos, porque ela sim, ela teve uma fé que publicamente ela aceitou Jesus, ela está ali trabalhando dentro de um rito religioso, mas por falta de acompanhamento ela não desenvolveu pequenos aspectos que são pequenos, mas são fundamentais para a caminhada, né? Não tem uma maturidade espiritualmente falando, não tem um conhecimento mais aprofundado da Bíblia Sagrada, vê Jesus apenas como um guru, né? Não como um senhor, como aquele que tem que estar próximo dela em tudo aquilo que ela faz em sua vida. Então, a religião, infelizmente, ela não consegue proporcionar à pessoa, nesse processo de conversão, esse desenvolvimento, essa caminhada. Isso depende de que você, eu e todas as pessoas envolvidas na pregação da palavra deem mais atenção aos novos convertidos. O novo convertido, ele vai continuar errando, mas por ignorância, né? Ele precisa ser ensinado de que aquilo que ele vive, ou que ele faz, ou deixou de fazer, que aquilo está ou não está de acordo com o preceito bíblico. É claro que cada um, como eu disse, é responsável por si, e a pessoa pode muito bem ler a Bíblia e ver o que Deus quer para ela. Mas é necessário sim que os novos na fé sejam acompanhados, sejam instruídos, sejam ajudados, não é mesmo? Você que tem mais experiência, o seu papel não é meramente pregar a palavra e depois contar as cabeças de quantas pessoas levantaram as mãos e aceitaram a Cristo como Salvador. É necessário
que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer e prosseguir conhecendo, né? Como diz a própria Bíblia, o problema não é conhecer, o problema é manter um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento só vem através do conhecimento. E esse conhecimento só vem através da propagação do conhecimento. Precisa ser ensinado, precisa ser passado, não é verdade? A pessoa pode ler a Bíblia e aprender? Pode, mas na maciça maioria dos casos, apenas um momento cultico ali de emoção ou até mesmo de uma conversão genuína não são suficientes para manter a pessoa na caminhada cristã. É necessário ter, sim, um acompanhamento diário ali e orientações de acordo com a vida que a pessoa levava e a vida que ela deve levar a partir da sua conversão. Conhecer, prosseguir conhecendo, ensinar, ser ensinado. Isso é uma tarefa da igreja, da junção de cristãos. Nós temos essa responsabilidade uns com os outros, um admoestar o outro, um orientar o outro, um orar pelo outro, um chorar com o outro, um sorrir com o outro. Isso é tão bíblico. Então, o aceitar a Cristo, ele tem sido aí uma forma de tirar o foco das pessoas. As pessoas vão ao culto, pô, beleza, o cara aceitou a Jesus, então tá salvo. Quem falou isso para você? Ele precisa desbravar toda uma caminhada até o final dos seus dias para que mantenha-se, não é, debaixo da graça de Deus. A não ser que você tenha aquela visão de que Deus seleciona previamente as pessoas, né? A visão calvinista, com todo respeito, se você é calvinista, não tenho problema nenhum com isso, mas a visão calvinista de que existem os eleitos, né, os chamados já separados à salvação, então não haveria, teoricamente, a necessidade da pregação da palavra. Não vamos entrar nesse mérito, mas a não ser que você tenha essa visão de que já existem os eleitos, se você tiver a visão de que a graça ela tem que ser, sim, manifesta nas obras, que a graça tem que ser, sim, alicerçada na palavra, que a pessoa que está debaixo da graça precisa viver uma vida de continuidade em passos cristãos, cristocêntricos, que é uma caminhada, a pessoa tem que aprender, tem que entender, tem que trabalhar e labutar para continuar na vida cristã. Se você entende dessa forma, o aceitar a Jesus, ele não é meramente levantar as mãos e aceitar uma oração ou um rito, uma passagem, mas sim uma caminhada contínua. Eu posso muito bem estar com Cristo por 30 anos e um belo dia, por falha, por limitação, por concupiscência da carne, eu decidir não estar mais com o Senhor. Eu creio que o Senhor nos dá essa livre ação, mas é preciso que sejamos uns aos outros ensinados e doutrinados com a palavra de Deus. Aí você entra naquele mérito, mas e aí, cara? Então quer dizer que você defende a necessidade de uma instituição? Não, eu defendo a necessidade da continuidade da obra. Eu defendo a necessidade de pessoas trabalhando em prol de Cristo. Se isso é institucionalizado ou não, é um outro assunto. Embora eu sei que existem trabalhos sérios, bem feitos em instituições. Entretanto, todavia, porém, o mais importante é que existam pessoas focadas com boas intenções segundo o Evangelho, trabalhando pelo Evangelho, se dispensando a necessidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, da manifestação da vontade de Cristo. As pessoas precisam trabalhar em prol da palavra de Deus. E um dos trabalhos, se não for o mais importante, um dos mais, é a pregação e manutenção e crescimento e ajuda dos novos convertidos. Então, meu irmão, aquele que aceita a Cristo, ele não está no fim, ele está no começo de uma longa caminhada. Eu espero que você pense nisso. E se você é evangelista, ou se você é pregador, ou se você trabalha em um ministério ou fora de um ministério, não sei, mas se você é daqueles que conta as cabeças das pessoas que aceitaram a Jesus no final da sua pregação, pense numa coisa, você está apenas começando um trabalho. Existe muita coisa ainda para acontecer e a fé, ela é labutada, ela precisa crescer, ela precisa ser enxertada em Cristo todos os dias. Fique à vontade para conhecer os nossos demais vídeos. Deus abençoe.